Felipe, qual é o melhor bebedor para a criação de codornas? É o bebedor de bojo? É o bebedor copinho? Ou é o bebedor de nipple? Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu irei falar um pouco mais sobre esses três bebedores e como eles podem lhe auxiliar na sua criação de codornas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe do Criatório PBS. Antes de iniciarmos mais um conteúdo, eu já peço que deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos quando postados. Eu venho trazendo vídeo com constância para ajudar você que tem dúvida aí. Então, em troca, eu só peço que deixe aquele like. Sem delongas, bora pro vídeo! Então, meus amigos, venho recebendo aí as perguntas direto aí nos campos de mensagem do YouTube, outra hora rede social aí, Instagram, Facebook, e muitas dessas perguntas eu transformo em vídeo para poder estar auxiliando você aí, né? Tem muitas pessoas que têm aí algumas dúvidas aí que não encontram em lugar nenhum e eu resolvo fazer conteúdo sobre essas perguntas porque pode ajudar você que está precisando, né? Esses dias recebi uma pergunta aí de um inscrito perguntando para mim de qual seria o melhor tipo de bebedouro para ele estar utilizando lá na criação de codornas dele, né? Eu estava explicando que a questão de bebedouro, pessoal, vai muito do seu tipo de criação, né? Do manejo que você faz. Nem sempre o bebedor de bojo vai ser bom para todas as pessoas. Às vezes o que é bom para você possa ser que para outra pessoa não seja. Muitas vezes você vai encontrar criações com esse tipo de bebedouro, porque esse sistema de copinho não serve para aquela pessoa. Outra hora você vai encontrar com esse tipo de bebedouro aqui, porque esse não serve ou o nipple não serve, né? Então isso vai muito do tipo de manejo e criação que você está fazendo aí na sua casa. Se é uma criação de hobby com poucas aves, se é uma criação mais voltada para comercialização aí de aves, de ovos, né, onde você tem um volume de ave maior. Então tem todas essas variações. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses bebedouros aqui para estar auxiliando você e daí você decidir qual que vai ser o melhor para você estar colocando na sua criação de codornas. Então vamos lá. O primeirão de todos, pessoal, é o bebedor de bojo, aquele bebedor para frango, né? Esse é um bebedor bem simples, muitas pessoas utilizam ele, assim como eu também utilizo, mas é um bebedor que se você quer utilizar aí numa criação com um volume de ave maior, ele acaba sendo um problema. Por que acaba sendo um problema? Porque além dele ser pequeno, se você não tiver uma preocupação com limpeza, ele dá muito lodo, né? A água esquenta com mais frequência, ela suja com mais frequência. Então se você tem uma quantidade de aves grande, né, uma hora o seu problema vai ser que você vai ter que ficar trocando a água toda hora, porque as aves bebem muita água e ele não vai dar conta de sustentar aí o dia inteiro às vezes, né? E aí você vai ter que trocar a água com frequência, ou outra hora, quando você não precisar trocar a água com frequência, ele vai sujar bastante, porque a codorna vai lá, ela se alimenta ali da ração, né? E vem cá e bebe água. Então toda hora que ela vai lá, come e bebe água aqui, acaba caindo resíduos. Outra hora elas estão ciscando aí, cai sujeira aqui. E às vezes a pessoa não gosta de limpar aí com frequência, embora seja o ideal, né? Acaba dando lodo aqui, fica melando, a água fica com um odor bem forte, né? E esse odor aqui, esse lodo pode gerar bactérias que vai acometer as suas aves, né? Quando eu indico esse tipo de bebedouro? Quando é para filhotes, como eu utilizo aqui, né? Os filhotes nasceu, você vai utilizar esse bebedouro aqui. Porque esse tipo de bebedouro aqui, né? Os filhotes não dão conta de beber, os filhotes com um dia, até mesmo com 10 dias aí, né? E eles não têm aí como diz o outro, uma percepção como a ave adulta. A codorna, quando ela é mais
adulta, né, mais velha, ela é muito curiosa e aprende muito rápido. Então, para ela aprender aqui ou aqui é muito mais fácil que os filhotes. Aqui a água estando à disposição para os filhotes, fica muito mais fácil para eles estarem encontrando e bebendo aí e evitar as mortalidades por sede na sua criação aí com os seus filhotes. Não que eu não recomendo, como eu disse, eu utilizo para filhotes, mas você pode estar utilizando aí em viveiros. Às vezes você não tem uma adaptação com o cano para estar utilizando tanto esse bebedouro aqui quanto o nipple, e vai utilizar esse daqui, né? Como eu disse, não é que eu não recomendo, é porque o trabalho dele aqui é um pouco maior. Quando você tem uma quantidade menor de aves, por exemplo, 15, 20 aves, cria como hobby, beleza. Agora, quando você tem um volume muito grande, igual aqui no meu criatório, tem 1000 aves, por exemplo, como que eu vou ficar lavando isso aqui todo dia, aquela montoeira de bebedouros igual esse aqui, né? Tendo aquele trabalho, ou seja, toma muito tempo da gente. E como o tempo, né, é necessário para a gente fazer tudo, às vezes a gente precisa até de 48 horas num dia. Na hora que você para fazer esses manejos aqui de limpeza, né, de tudo aqui, te toma ele todo. E aí o seu dia passou e você nem viu. Então, se for para quantidade pequenas de aves ou filhotes, muito bom, fácil de mexida, é fácil de encontrar, você encontra em qualquer casa de ração, tem um maiorzinho um pouquinho, ele vai te servir, como eu disse. Agora, quando você cria, né, em volumes maiores, eu já indico ou o bebedouro copinho ou o bebedouro nipple, né? Porque o seu volume é maior e esses bebedouros aqui, copinho, tanto o copinho quanto o nipple, são os bebedouros automáticos, ou seja, você vai sair aí de ter que ficar trocando a água todo dia. Você às vezes possa ser até que você precise sair e ficar mais de um dia fora, você não vai ter a preocupação de estar enchendo o bebedouro bojo, caso não tenha ninguém para tratar, e a água sempre vai estar escorrendo aqui e as codornas não vão passar sede. Mas atenção, pessoal, esse bebedouro aqui, ó, ele é muito bom, é higiênico, né, é muito prático. São os bebedouros que você encontra pela internet aí com facilidade, mas ele tem um contra que tem que ser analisado direitinho, né? Esse bebedouro aqui, o pessoal costuma instalar ele aqui, ó, nas redes de água aí, para estar alimentando no sentido de distribuir a água para a sua criação, mas comete um erro muito grave, pessoal. Esse bebedouro não aguenta pressão de água. Tem esse tipo de bebedouro copinho que ele é ligado num cano de meia, como vocês estão vendo aqui, ó, o cano entra aqui e você liga nas gaiolas e distribui. Tem outros que vêm com uma mangueirinha para você encaixar uma mangueirinha, né? Tem algumas variações de copinho. Esse é um modelo que eu uso aqui no meu criatório também. Mas como eu estava dizendo, o contra dele, né, se a pessoa não tomar cuidado com essa ligação aqui, ó, ele dá muito vazamento. É isso mesmo. E esse bebedouro aqui, ele tem que ser ligado, pessoal, mas ele tem que ter um registro controlando a água que entra dentro dele aqui, né? Então, por mais que ele seja higiênico, é um bebedouro que eu recomendo, que é de fácil limpeza, que ó, você chega aqui, ó, você vai, ó, depois de alguns dias lavou, beleza, volta e coloca o bebedouro aqui novamente, ó, tá pronto para uso, acabou, né? É muito melhor, né? Dá menos problema de lodo do que esse daqui. Entendeu? Mas, igual eu disse, se não controlar a água, você vai ter problema com constância de vazamento no seu criatório, né? Como eu disse, ele não aguenta pressão. Então, para você instalar ele, você vai fazer aqui as conexões aqui, né, com o cano. E no final aqui, da onde que a água vem, nunca coloque água da rua, nem de uma caixa d'água que está muito alta, onde dá muita pressão. Aí você vai descer o encanamento e vai colocar um registro nele aqui, ó, e deixa o registro praticamente fechado, dando apenas uma gotinha ou duas, né? Não que seja aquela gotinha assim, dá uma gota agora, fica 10 minutos, não. Aquele modo que ele está merejando ali uma gotinha com constância, né? Mas não parado, porque aí toda hora que a codorna beber, ela vai beber só a quantidade que dá aqui, né? Ele nunca vai transbordar, porque elas sempre estão bebendo água, né?
e não vai ter vazamento. Agora, pelo contrário, se não tiver um registro controlando a água do bebedor copinho, é problema na certa, pessoal. Eles vazam mesmo. É muito bom, mas infelizmente tem esse agravante aí de vazamento. E se começar a vazar, se o chão for de maravilha, como a gente fala, né, ou a serragem, ele vai molhar demais e automaticamente vai aumentar muito mais rápido aí a quantidade de moscas e as larvinhas que digerem o esterco. Então é bom tomar cuidado com essa questão aqui ao instalar. Nunca coloque água direto da rua ou de uma caixa d'água alta que dê uma pressão muito grande no sistema de ligação deles. Sempre deixe o registro controlando a água, que assim você vai evitar esse problema. Agora já o bebedor Nipple, e na minha visão é um dos melhores bebedores que tem, mas esse bebedor aqui, pessoal, é o bebedor Nipple de aço cirúrgico, né? É um bebedor que não enferruja, ele é um bebedor até mais caro que os demais, porque a gente vê na internet aí muitos bebedores desse aqui, ó, de plástico, né? Que a pessoa tem que furar e tem que enroscar. E ele funciona, esses de plástico, né? Ele é mais ou menos a mesma, o mesmo problema com a questão do bebedor copinho. Se ele não for regulado, ele vaza demais, né? Porque ele tem uma roscazinha que você vai bater no cano lá e enroscar. Só que como a pegada do cano é muito fina, a rosca acaba que não tem aquela firmeza total, né? Como se fosse esse aqui, que é o de aço inox que eu disse. Por quê? Esse é furado e encaixa na pressão. Como vocês podem ver, ó, essa borrachinha aqui, ela entra, é uma broca de número 10. Você vai furar um cano aqui e tem que ser um cano de meia também, viu, pessoal? Porque ele tem esse pininho aqui, ó. Vou tirar para vocês verem, não sei se vai dar para ver no vídeo aí, ó. Ele tem esse pininho aqui, ó, que é o pininho que encosta na parede do cano, né? Quando a codorna bate o bico aqui, ó, ele levanta e ele encosta na parede do cano. Se o cano for de 25, ele vai sair e aí a água vai vazar aí à torta e direita. Então é muito importante que esse bebedor Nipple aqui seja instalado num cano de meia com a broca de número 10, né? Então você vai colocar a broca lá de número 10, como eu disse, e ele, como ele não é de enroscar, ele entra na pressão. Depois que isso aqui encaixou, já era. Esse daqui eu utilizo sem o registro, pessoal, né? Aqui dá para utilizar esse bebedor aqui sem o registro, o de aço inox aqui, que é esse Nipple mais caro. Ele aguenta muito, ele é muito eficiente. O vazamento dele é praticamente zero, embora se você começar a pingar, você vê que está vazando demais, você pode colocar um registro e reduzir. Muito higiênico, né? Porque diferente até mesmo do copinho aqui, o copinho ainda você tem que tirar para lavar. E esse daqui nem isso você precisa, porque como ele já é fixado no encanamento e a codorna só belisca aqui, ó, o seu problema para lavar ele não vai ter. Esse daqui tem que lavar, né, com a frequência. E esse daqui também tem, mas dura mais do que o bebedor de bojo. E o bebedor de Nipple é praticamente zero para você ficar lavando. Até porque na hora que você instalar ele em todas as suas gaiolas, não tem nem como você tirar para você ficar lavando. E aqui não suja também. Por quê? Porque o bebedor Nipple ele está sempre acima do corpo da codorna. Então o risco dela defecar nele é zero. Ela não vai conseguir defecar nele. Esse daqui ainda ela pode defecar, porque às vezes vai ficar no nível dela aqui, ela vira aqui e acaba defecando aqui dentro e sujando. Então por isso que eu digo que para limpeza esse daqui quase que não precisa. As minhas gaiolas são todas automatizadas e utiliza esse Nipple aqui. Esse é um dos bebedores, como eu disse, que eu recomendo. É muito higiênico, é ideal para usar aí nas codornas adultas aí, para quem tem aí as baterias de gaiola. Dá para fazer uma adaptação nos viveiros também, passando o cano e utilizando esse bebedor aqui, né? A única desvantagem dele que ele tem é porque às vezes molha um pouco mais a cama, né? Então você tem que ter só uma pequena precaução aí de estar às vezes ali jogando um cal para estar mais deixando mais seco aquela cama ali. Se você controlar, vai ficar fácil aí de você limpar lá. Colocou o cal, como eu disse, e é um dos melhores bebedores que tem no mercado, pelo menos na minha concepção. Como eu disse, aqui eu tenho mais de 1000 aves. Você imagina eu enchendo
bebedor, o bebedor desse daqui não dava, né? Eu utilizei muito tempo o bebedor copinho, mas depois que eu conheci este bebedor aqui, que é o Niplo de aço cirúrgico, para mim ficou melhor, porque aí eu não tenho nem o problema de ficar lavando, como eu disse, né? O bebedor copinho é de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, eu tinha que vir ainda passar, às vezes, um paninho, limpando ele, mas acaba também consumindo um pouquinho de tempo. Então eu optei por trocar pelos Niples de aço cirúrgico, né? Tenho esses aqui em algumas gaiolas, mas são pouquinhas gaiolas, então fica fácil de eu estar fazendo o manejo dele. Chega de baixa produção de ovos na sua criação de codornas, galinhas, patas ou outras aves mais. Conheça o Bota Ovo, é o premix que eu utilizo em meu criatório e recomendo. O link dele está na descrição do vídeo. Então, pessoal, como eu disse, né, não existe melhor ou pior, tudo vai depender da sua necessidade, do seu tipo de criação, se é uma criação comercial ou criação por hobby, né? Se o local onde o seu criatório está tem água de fácil acesso para estar instalando os bebedouros de copinho, caso seja esse que você escolha, né? Então, assim, espero de coração que eu falando um pouquinho sobre cada um desses 3 bebedouros ajude a abrir a mente de vocês aí para estar escolhendo o melhor modelo aí para estar adaptando na sua criação de codornas. Então, meus amigos, quero agradecer você que ficou comigo até o final deste conteúdo. Peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todos os conteúdos quanto postados. Eu venho trazendo vídeo com constância para estar ajudando a todos aí que tem essas dúvidas e não conseguem encontrar pela internet. Então, deixe aquele like, tudo de bom para vocês, abraços e fiquem com Deus.